Olá pessoal, tudo bem? A paz do Senhor. A gente está aqui iniciando hoje a nossa primeira aula sobre a Epístola aos Romanos. Estaremos aqui meditando um pouco. Hoje a gente vai estar trazendo somente uma introdução sobre o livro, uma geral sobre quem foi o autor, em que ano foi escrito, qual o conteúdo principal da Epístola aos Romanos, o motivo por que este livro foi escrito. Então, hoje a gente vai estar trazendo uma introdução. Nas aulas seguintes, nas próximas aulas, a gente estará estudando cada capítulo. São 16 capítulos, a gente vai meditar em cada um deles, como a gente fez no estudo anterior sobre o livro de Apocalipse. Estudamos capítulo por capítulo. Então, a gente vai estar lendo a apostila que foi postada aí no grupo. Os irmãos podem ler a apostila. Se os irmãos quiserem acompanhar neste momento, abra a apostila, acompanhe. Estarei fazendo a leitura e trazendo uma explanação sobre o conteúdo. Hoje a gente vai trazer uma introdução do livro, da epístola, e meditar um pouco, para nas próximas aulas a gente se aprofundar nos capítulos. Estarei lendo a apostila. O primeiro tópico vem dizendo assim: por que estudar este livro? Qual a causa, o motivo, a necessidade de estudar a Epístola aos Romanos? Diz assim a apostila: a Epístola aos Romanos é a carta mais longa escrita pelo apóstolo Paulo, além de ser considerada por muitos como a mais grandiosa. Então, a Epístola aos Romanos, ela é considerada as epístolas do apóstolo Paulo a mais longa, ou seja, a maior, pela quantidade de versículos, por possuir versículos a mais do que as demais epístolas. Sabemos que o apóstolo Paulo escreveu 13 cartas e Romanos faz parte de uma delas. Então, os estudiosos consideram uma das maiores, ou a maior, e a mais grandiosa devido ao conteúdo que é trago nela, que é o que a gente vai estar meditando mais à frente. Ela contém a mais completa explicação de Paulo sobre a doutrina da justificação pela fé em Jesus Cristo, e não pela obediência à lei de Moisés. Então, qual é o ensinamento principal da Epístola aos Romanos? A justificação pela fé. Paulo, ele foca muito na justificação pela fé. Sabemos que quando Adão pecou, a porta para o pecado foi aberta. E a Bíblia ensina que o salário do pecado é a morte. Assim que o pecado entra, foi gerado 3 mortes no homem. A morte espiritual, que é o distanciamento e o afastamento do homem de Deus. A morte física, quando o nosso corpo físico morre, deixa de funcionar e a nossa alma se desprende, seguindo um destino para a eternidade ou com Deus, ou uma eternidade sem Deus. E também a morte, que é chamada de segunda morte, que é a condenação eterna. Então o pecado, ele veio trazendo isso. A justificação pela fé, que é o conteúdo central, principal da Epístola aos Romanos. Paulo vem trazendo que nós hoje somos justificados mediante o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, que após Cristo morrer na cruz e ressuscitar ao 3º dia, nós hoje somos vistos por Deus como justificados, porque quando Deus olha para nós, ele não vê um homem pecador merecedor do inferno, mas ele vê o sangue do Cordeiro imaculado, o sangue de Cristo,
cobrindo os nossos pecados. E mediante o sangue de Cristo que está cobrindo os nossos pecados, nós somos justificados pela fé em Cristo. Então, esse é o ensinamento principal de Paulo, a justificação pela fé em Cristo Jesus. Ele não se prende à lei como os fariseus, os saduceus e os religiosos, que se prenderam muito à lei de Moisés. Não que a lei, Paulo ele não veio trazer que a lei de Moisés não tinha importância, tinha. Só que o que Paulo quis trazer, e os fariseus, os saduceus, os religiosos não entenderam, que Cristo, quando ele veio à terra, ele já cumpriu a lei. O homem em si próprio não conseguiu cumprir a lei que Deus deixou. Os profetas, os sacerdotes, os reis da época do Antigo Testamento, da época da lei, não conseguiram cumprir a lei. Então Jesus ele veio como homem, cumpriu a lei em nosso lugar, e pelo fato de Cristo ter cumprido a lei, nós somos justificados. Então foi isso que Paulo quis trazer. Só que os religiosos, os fariseus, não entenderam isso, que Cristo já cumpriu a lei. Por quê? Porque os fariseus não reconheceram Cristo como Messias. Essa epístola ela vem trazendo muitos ensinamentos. Ela vem trazendo muitos ensinamentos sobre a doutrina da salvação e sua aplicação prática à vida cotidiana. Ou seja, além de Paulo focar muito na justificação pela fé em Cristo, ele vem trazendo ensinamentos ao nosso cotidiano, ao nosso dia a dia, ensinamentos que nós, como cristão, como igreja, precisamos colocar na prática, como nova criatura em Cristo, como pessoas que nasceram de novo da água e do Espírito. Ele vem trazendo ensinamentos do cotidiano, ou seja, aquilo que como uma nova criatura em Cristo Jesus eu preciso fazer. O meu comportamento, o meu falar, o meu agir, o meu modo de viver que tem que ser diferente. A Bíblia é um manual de vida para nós. A palavra do Senhor está aí para nos ensinar quem é Deus, como Deus age, como Deus atua, quem são os nossos inimigos e como eles agem e atuam, e para nos ensinar a viver uma vida que agrade a Deus, ou seja, dentro dos princípios que foram estabelecidos por Deus. Deus estabeleceu princípios e precisamos seguir, precisamos obedecer esses princípios para que nós consigamos receber a vida eterna. Há regras. Servir a Deus há umas regras. As regras já foram criadas e não pelo homem, por Deus. Há regras, há princípios, há normas que precisam ser obedecidas. Desde o início, Deus deixou as regras. Deus falou o que para Adão? Adão, não coma do fruto, porque no dia que tu comer do fruto, tu morrerás. Hoje, há regras para nós. Está na Bíblia, no livro sagrado. E precisamos obedecer essas regras se quisermos ser justificados em Cristo e herdar a vida eterna. Então ele veio trazendo esse foco da justificação e há alguns ensinamentos da nossa vida cotidiana. Ao estudá-la, ou seja, ao estudar a epístola aos Romanos, você pode alcançar maior compreensão da expiação de Jesus Cristo e pela paz e esperança que todas as pessoas podem encontrar nele. Ou seja, quando a gente se aprofunda no estudo da epístola aos Romanos, a gente começa a ter um entendimento maior sobre a expiação, o porquê que Cristo veio como homem, o porquê que Jesus morreu na cruz. Há um porquê.
Há um motivo. E quando a gente se aprofunda na leitura da Epístola aos Romanos, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele vem trazendo isso, o porquê. Aí sim a nossa mente é aberta e a gente consegue compreender melhor a expiação de Cristo, o sacrifício de Cristo, o porquê, a causa de tudo. Aí sim, na Epístola aos Romanos, a gente vai entender que mediante a desobediência de Adão, o primeiro homem, entra o pecado. E aí Cristo vem figurando Adão, o primeiro homem. Cristo, ele vem trazendo a vida. Adão trouxe a morte, mas Cristo trouxe a vida. Adão abriu a porta para a morte, para o pecado, e Cristo veio abrindo a porta para o perdão, para a justificação, para a reconciliação e abrindo a porta para a vida. Um trouxe a morte, o outro trouxe a vida. Um abriu a porta para a morte, o outro abriu a porta para a vida. Então, Adão é ilustrado na Epístola aos Romanos como aquele que foi o precursor da morte. E Cristo vem trazendo a vida, foi o precursor da vida. Então, há esse contraste, esse ensinamento do apóstolo Paulo, usando Adão e Cristo. Adão, o primeiro homem, traz a morte. Cristo vem trazendo a vida. Quem escreveu? Sem dúvida, a gente já sabe que foi o apóstolo Paulo. Não há dúvidas que Paulo foi o autor e escritor da epístola. O apóstolo Paulo é o autor da epístola aos Romanos. A gente pode ver isso em Romanos capítulo 1, versículo 1. Ao escrevê-la, ele contou com a ajuda de um escrevente, ou seja, ele teve o auxílio de Tércio. Lá em Romanos 16, 22, você vai ver Tércio trazendo ali uma saudação a alguns irmãos, citando o nome de alguns irmãos. Então Paulo, ele escreveu essa epístola e ele teve o auxílio de Tércio. Quando e onde foi escrito? A epístola aos Romanos foi escrita em Corinto, ou seja, Paulo estava ali na sua terceira viagem missionária. Sabemos que Paulo, ele executou 3 viagens missionárias, e já ali no terceiro e último mês da sua terceira viagem missionária, o apóstolo Paulo escreve a epístola à igreja que estava localizada em Roma. Paulo e Tércio estavam em Corinto, quase no fim da sua terceira viagem missionária. Vários indícios sugerem que foi redigida nos últimos 3 meses de sua estadia em Corinto. Os irmãos podem ver isso lá em Atos 20, versículo 2 ao 3. Tanto é que lá tem a palavra Grécia, que aparece nesses versículos, no 2 e no 3 do capítulo 20, se refere a Corinto, onde Paulo estava. E provavelmente a epístola foi escrita no ano 55 ao ano 56, já da era cristã, do período da graça, após Cristo ter morrido e ressuscitado. Então essa epístola aos Romanos foi escrita aproximadamente do ano 55 ao ano 56, lá em Corinto. Paulo ainda não havia vindo até Roma, Paulo não havia visitado Roma. Ele ainda tinha esse sonho, esse desejo e esse plano, mas ele ainda não havia chegado em Roma quando ele escreveu essa epístola. Ele ainda não conhecia pessoalmente os cristãos de Roma. A gente vai ver que ele teve o conhecimento da igreja de Roma, um pouco do conhecimento do que acontecia mediante 2 crentes que vieram de lá para Corinto, que é Priscila e Áquila, que após o governador, o imperador Cláudio, expulsar os judeus de Roma, Priscila e Áquila vai para Corinto, encontra Paulo, se conhece e ali começa a trabalhar, fazer a obra junto. E Áquila e Priscila que informam o apóstolo Paulo da igreja fundada em Roma.
Aí a gente vai ver aqui para quem e por que esse livro foi escrito. A epístola de Paulo aos Romanos foi escrita para os membros da igreja em Roma. A gente pode ver isso lá em Romanos 1:7. Eu vou até ler. Romanos 1:7, que vem trazendo bem nítido para quem foi escrito. Romanos capítulo 1, versículo 7, que diz assim: a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santo, graça e paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então a gente vê que ela foi escrita aos cristãos de Roma. A origem da igreja em Roma é desconhecida. A origem da igreja de Roma, a gente precisa entender que não foi Paulo que fundou a igreja de Roma. Paulo, quando chegou em Roma, a igreja já havia sido fundada. Os teólogos e os estudiosos da palavra de Deus acreditam que essa igreja em Roma ela foi fundada pelos cristãos que se converteram após a pregação e a ministração do apóstolo Pedro, após o dia de Pentecoste, quando ali quase 120 pessoas foram batizadas pelo Espírito Santo, começaram a falar em novas línguas, na língua do povo que estava ali, porque havia muitos gentios misturados com judeus, e a Bíblia relata que Pedro, cheio do Espírito Santo, prega e quase 3.000 almas se convertem a Cristo. Então, dessas quase 3.000 almas, judeus e gentios se converteram. Romanos se converteram. A gente vê que centurião romano havia se convertido. Então, esses judeus e esses gentios que se converteram mediante a ministração de Pedro, eles fundaram essa congregação lá em Roma. Então essa igreja foi fundada pelos cristãos que se converteram mediante a pregação de Pedro após o batismo com o Espírito Santo no período de Pentecostes. Então não foi Paulo que fundou a igreja em Roma. A origem da igreja em Roma são desconhecidas, mas provavelmente que datem do período logo após o dia de Pentecoste, a ocasião em que os judeus oriundos de Roma ouviram a pregação de Pedro, Atos 2:10. Embora Paulo ainda não tivesse visitado Roma, ele enviou saudações específicas para alguns membros que já havia conhecido pessoalmente ou de quem ouvira falar, por intermédio de outros que já havia residido em Roma, como Priscila e Áquila. Está lá em Atos 18, do versículo 1 ao 2, Atos 18, do versículo 1 ao 2, versículo 18, e Romanos 16, do versículo 1 ao 16 e o versículo 21. Agora a gente vai ver, aparentemente Paulo tinha pelo menos 3 motivos para enviar essa epístola. A gente vai ver os 3 motivos principais que o apóstolo Paulo envia essa epístola aos irmãos. O primeiro motivo, a fim de preparar para a sua eminente visita em Roma. Paulo, ele já há muito tempo, ele desejava visitar esta igreja em Roma. Era um desejo de Paulo. Então ele já enviou essa carta para preparar o coração, para preparar o terreno, para preparar o ambiente ao qual ele já estava se preparando para ir visitar. Para quando ele chegasse, já estivesse o povo, os cristãos, já tivesse o conhecimento, esse é Paulo. Então a carta foi um modo de Paulo se apresentar para a igreja, para os cristãos em Roma, porque eles ainda não conheciam ele pessoalmente, mas passou a conhecer através das cartas. Então o primeiro motivo de Paulo escrever a carta aos romanos, aos cristãos em Roma, não os cristãos de Roma, porque a igreja não era de Roma, mas os cristãos que estavam em Roma, a igreja fundada em Roma. Essa carta foi escrita, o primeiro motivo para essa, Paulo se apresentando aos cristãos.
para quando ele chegasse em Roma, como ele chegou, ele já soubesse quem era Paulo. Então ele preparou o caminho, o ambiente, o local antes mesmo dele chegar. Foi uma maneira dele se apresentar aos irmãos. Ele veio ter o conhecimento desses irmãos através de Priscila e Áquila, que vieram dessa igreja, eram membros, obreiros dessa igreja. Então foram eles que apresentaram essa igreja a Paulo. O segundo motivo, a fim de elucidar e defender seus ensinamentos. O que acontece? Os ensinamentos de Paulo começaram a ser distorcidos por muitos, os religiosos que perseguiam Paulo, que começaram a pegar os seus ensinamentos e a distorcer, a criar heresias em cima dos ensinamentos de Paulo, e muitos cristãos que liam as suas epístolas, os seus ensinamentos, que ouviam a sua mensagem, não entendiam. A gente vai ver isso lá em Pedro, deixa eu ver, acho que é Pedro, 2 Pedro, deixa eu só ver se é 2 Pedro, que Pedro vem falando que as cartas de Paulo eram difíceis de ser compreendida. 2 Pedro. Deixa eu ver. Isso, 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro 3, versículo 15 e 16. Eu só que o apóstolo Pedro fala das cartas de Paulo. E tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo, vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Versículo 16. Como também em todas as suas epístolas, falando nelas dessas coisas, entre as quais há algumas difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, como também as outras escrituras para a sua própria perdição. A gente vê que o próprio apóstolo Pedro vem falando que as epístolas de Paulo eram de difícil compreensão e muitos estavam distorcendo. Então, o segundo motivo de Paulo escrever essa epístola era para desfazer as mentiras, as heresias que estavam sendo formadas em cima dos seus ensinamentos, em cima das doutrinas que Paulo estava levando. Então ele escreve essa carta como uma forma de se defender. O terceiro motivo, a fim de promover a união entre judeus e gentios. Peço perdão para os irmãos, estou tomando bastante água, que a garganta não está muito boa. Estou ficando um pouco rouco, mas já dá certo. A fim de promover união entre os gentios e os judeus. O que acontece? A igreja primitiva, ela foi formada no início por gentios e judeus. Então havia um pouco ali de contenda entre os judeus e os gentios, principalmente por parte dos judeus, que ainda se prendia à lei. Os judeus, ainda aqueles que se converteram ao cristianismo, estavam presos à lei. Eles não entenderam por completo que Cristo, quando ele veio, ele cumpriu a lei em nosso lugar. Os profetas, os sacerdotes, os reis, os homens do passado falharam, não conseguiram cumprir a lei. Então Jesus ele veio e cumpriu a lei no nosso lugar. Só que os judeus não entenderam isso, e é isso que Paulo vem trazendo na epístola aos Romanos, que Cristo ele veio, cumpriu a lei em nosso lugar, a lei já foi cumprida, mas os judeus que se converteram queriam cumprir a lei. Eles não entendiam que a lei já foi cumprida. Eles queriam que os gentios que se converteram circuncidassem no prepúcio, fizessem a circuncisão que era feita no tempo da lei. Só que Paulo veio trazendo que não era mais necessário, porque Cristo já cumpriu a lei. E a circuncisão que era feita no prepúcio, na carne, agora era feita onde? No coração, na alma. Qual era o prepúcio no tempo da graça que nós vivemos hoje, na era da igreja? O prepúcio hoje é o Espírito Santo.
ele marca o nosso coração, a nossa alma. O prepúcio no tempo da lei era físico, era na carne. Hoje é interno, não é externo, é interno. É no coração, é na alma, é o Espírito Santo que é o prepúcio hoje. Então Paulo ele vem ensinando isso. Então o terceiro motivo dele escrever a carta, enviar a carta, foi essa, para desfazer essa contenda entre judeus e gentios e unir, ensinar eles que agora em Cristo é um corpo só. Não existe povos, existe o povo de Deus. Não é mais no plural, é no singular. Não é povos, é povo, é a igreja, não é igrejas, é igreja de Cristo, ou seja, é um corpo só. Não existe mais para Deus judeu, gentil, grego, romano. Para Deus é um povo só. E é isso que Paulo vem trazendo na epístola aos Romanos. Então esse foi o terceiro motivo dele escrever a carta. Vamos ver. Quais são algumas características marcantes desse livro? Primeiro, após a saudação inicial que Paulo ele vem se apresentando como apóstolo, que foi o próprio Cristo que o elegeu apóstolo, não ele mesmo. Após a sua saudação inicial, encontramos uma declaração sobre o tema da carta. Qual é o tema oficial da Epístola ao Romano? O Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação para todo aquele que vive da fé em Jesus Cristo. Então, o tema principal da epístola é Paulo trazendo a justificação pela fé. É Paulo trazendo que o Evangelho, as boas novas de Cristo é que salva. Paulo estava trazendo essa epístola, ensinando os cristãos em Roma, na igreja em Roma, tanto os gentios como os judeus, porque havia ainda essa confusão de que não era preciso cumprir a lei. Cristo veio, cumpriu a lei em nosso lugar, e que a salvação é através do Evangelho, ou seja, as boas novas que Cristo trouxe. A salvação era mediante os ensinamentos que Cristo deixou para os apóstolos. As doutrinas dos apóstolos não é doutrina que os próprios apóstolos criou, mas Cristo ensinou eles e eles passou. Tanto é que Paulo fala em uma de suas cartas, eu não estou ensinando nada além daquilo que eu recebi, ou seja, eu recebi e estou passando para vocês. Ou seja, Cristo passou para eles, para os apóstolos, e os apóstolos passou para os cristãos. Então, uma das características marcantes da epístola é essa, é Paulo tentando introduzir na mente do povo, dos cristãos da época, isso, a justificação. Aos olhos de Deus, antigamente, quando ele olhava para a terra, ele não via um justo. Mas agora, por que quando Deus olha para a terra, ele vê justos? Por que eu e você hoje é justificado? Porque quando Deus olha para nós, ele não vê nós, os pecadores merecedores do inferno. Ele vê o sangue de Jesus sobre nós. O sangue do Cordeiro Imaculado que cobre os nossos pecados. O sangue do Cordeiro que era sacrificado no tempo da lei era para cobrir o pecado do povo. Hoje o sangue que cobre o pecado é o sangue de Cristo. Então quando Deus olha para mim, está o sangue de Cristo me cobrindo. O sangue de Cristo me faz ser justificado diante de Deus, ou seja, perdoado. Eu sou visto diante de Deus como justo, não por minha causa, mas porque o sangue de Cristo está sobre mim. Mediante o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, eu sou justificado. É isso que Paulo vem ensinando na Epístola aos Romanos. E o foco principal é o quê? É o Evangelho, as boas novas que Cristo trouxe. Esquece a lei já foi cumprida. Agora é as boas novas, é o Evangelho de Cristo. Que o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo homem. Apesar da epístola de Paulo aos Romanos ter desempenhado um importante papel na história do cristianismo, ela, infelizmente, também tem sido uma fonte
de interpretações confusas, errôneas e maliciosas, mais do que qualquer outro livro bíblico. Foi o que a gente leu lá em 2 Pedro 3, 15, 16, Pedro trazendo que o povo estava distorcendo. Por quê? Porque é difícil de compreensão. Por que as epístolas de Paulo é um pouco mais difícil de compreensão? Porque Paulo, desde a sua infância, ele estudou com os doutores da lei. Paulo estudou com Gamaliel, o homem mais sábio da época, o homem que mais entendia da lei. E ele estudou com os maiores doutores da lei desde a sua infância, desde jovem. Então ele se tornou um fariseu. Paulo era um fariseu. Ele fazia parte dos fariseus. Ele era um doutor, ele falava outro idioma, ele estudou desde a infância. Então a sua escrita era diferenciada. Se você pegar uma escrita de uma pessoa que tem pouco estudo e de uma que tem mais estudo, você vai ver a diferença. Então, assim, a escrita de Paulo para a época era mais difícil de ser compreendida devido ao seu grau de intelecto, devido ao seu grau de instrução, por ele ter estudado. Entendeu? Aí o povo começou a distorcer os seus ensinamentos. Aí foi necessário ele escrever as cartas. Vocês estão distorcendo o que eu estou ensinando. Não é isso que eu vim ensinar. O resumo, agora a gente vai ver um resumo geral. Hoje eu estou trazendo só a introdução do livro. Na próxima aula a gente vai estudar os capítulos. Cada aula a gente vai meditar em um capítulo. São 16 capítulos, a gente vai ter aí 16 aulas. Uma aula para cada capítulo. Hoje é só uma introdução do livro. Quem escreveu, o porquê que foi escrito, por que Paulo escreveu, o ano, né, que foi do ano entre o ano 55 e o ano 56 depois de Cristo. Aonde foi escrita? A carta foi escrita em Corinto, ali no finalzinho da sua terceira viagem missionária. Paulo teve o auxílio de Tércio, um escritor que o auxiliou, assim como o apóstolo João também teve, né, o auxílio ali. O resumo do capítulo 1 até o capítulo de número 3 do livro de Romanos, Paulo explica a doutrina da justificação pela fé em Jesus Cristo. Define o flagelo do pecado que assola toda a humanidade e ensina que a solução divina para esse problema, aplicável a todas as pessoas, é a expiação de Jesus Cristo. Ao aceitar fielmente a expiação de Cristo, toda a humanidade pode ser justificada, ou seja, perdoada e receber a salvação. Então, do capítulo 1 até o capítulo de número 3 do livro de Romanos, da epístola, ou seja, a carta aos romanos, aos crentes romanos, não ao povo romano, mas sim à igreja que estava em Roma, do capítulo 1 ao 3, Paulo vem trazendo o quê? A doutrina da justificação pela fé, a doutrina da salvação, do perdão, que há perdão para quem se arrepende, mas é só através de Jesus Cristo. Em Romanos, do capítulo 4 até o capítulo de número 8, Paulo cita o exemplo de Abraão para ilustrar a doutrina da justificação pela fé. Ele expõe as doutrinas de salvação e ensina como elas afetam a vida daqueles que têm fé em Cristo. Ou seja, do capítulo 4 ao 8, Paulo vem usando ali o que? Abraão. Abraão não é conhecido como o pai da fé. Por que Abraão ficou conhecido como o pai da fé? Porque ele teve fé e confiou em Deus. Ele confiou nas promessas de Deus, mesmo a circunstância mostrando tudo ao contrário. Mas Abraão teve fé, Abraão confiou nas promessas de Deus, mesmo tudo mostrando ao contrário. Por isso que ele é chamado de pai da fé. Por quê? Porque mediante a fé dele em Deus. Então, Paulo pega ali do capítulo 4 ao 8, Abraão como exemplo. Que assim como Abraão teve fé em Deus, nós, a igreja, precisamos ter fé em Jesus. Quer ser salvo? A sua fé tem que ser em Jesus, para que você seja justificado.
diante de Deus, ou seja, perdoado por Deus, porque é necessário ser perdoado para poder ser salvo. E esse perdão é só através de Cristo. É isso que Paulo vem trazendo na epístola aos Romanos, a justificação, o perdão, mas é somente através de Cristo, que Cristo, ele veio e já cumpriu a lei. Eu e você não conseguiria cumprir a lei, mas Cristo cumpriu a lei em nosso lugar. É isso que Paulo ensina. E os cristãos judeus não tinham entendido. E Paulo veio escrever na carta para ensinar: Cristo já cumpriu a lei, vocês não precisam cumprir a lei já foi cumprida. Cristo fez isso por vocês. Agora é só crer nele. Vocês precisam ter fé e crer em Cristo. No capítulo 9 ao 16 da Epístola aos Romanos, Paulo fala sobre a condição eleita de Israel, ou seja, a nação que foi escolhida para ser cabeça, mas infelizmente falhou. Sua rejeição do evangelho naquela época e sua salvação vindoura, ou seja, Paulo ele foca ali no capítulo 9 ao 16 da eleição, ou seja, a escolha de Israel como uma nação que ia ser cabeça das outras nações, mas rejeitou Cristo, desobedeceu Deus, se desviou do caminho, e isso foi passado para quem agora? Essa responsabilidade foi passada para a igreja. Hoje a igreja tem a responsabilidade que tinha sido entregue a Israel, mas ainda há uma promessa de restauração para Israel. Ele aconselha os membros, tanto judeus quanto gentios, a viverem o evangelho para que haja paz e unidade na igreja. Ou seja, quer que tenha paz, unidade, harmonia, sossego na igreja, prosperidade, tem que viver o evangelho. Tem que viver a palavra. Tem que viver os princípios que Deus estabeleceu, não os princípios dos homens, mas de Deus. Também exorta os membros em Roma a que continue guardando os mandamentos. Então, meu irmão, deixo aqui essa introdução ao livro de Romanos. Na próxima aula estarei trazendo aí o capítulo de número 1, uma explanação do capítulo 1. Mas hoje, nessa primeira aula, a gente fica somente com essa introdução. Aí no grupo está a apostila, os irmãos dão uma lida na apostila, é a mesma que eu li aqui, mas aqui eu dei só uma pincelada, os irmãos lê, a apostila é pequena, só 2 páginas, então dá aquela lida na apostila, amém? E em breve a gente retorna aí com a segunda aula. Obrigado pela sua participação, que Deus abençoe e até a próxima aula.